Vamos lá, pessoal, iniciando uma aula aí de proporcionalidade, né, e função do primeiro grau. Então, nós começamos aí com essa telinha e nós vamos aqui construir com vocês a ideia de proporcionalidade, tá? Então, imaginem, pessoal, aqui na primeira tabela, que você vai fazer lá uma receita de algum bolo ou algum pão e nessa receita vem escrito que você deve usar 3 ovos e 6 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, a ideia dessa receita é que você use 3 ovos e 6 xícaras de farinha de trigo. Só que nem sempre a quantidade da receita é aquela quantidade que a gente quer. Eu posso, por exemplo, sei lá, vou receber muita gente, eu posso querer dobrar essa receita ou triplicar essa receita, porque eu vou ter muitas pessoas para comer, tá? Então, aqui no caso, se com 3 ovos eu uso 6 xícaras de farinha de trigo, se eu dobrar a quantidade de ovos, eu obrigatoriamente tenho que dobrar a quantidade de farinha de trigo, né? Se eu triplicar a quantidade de ovos, eu obrigatoriamente tenho que triplicar a quantidade de farinha de trigo. Se eu quadruplicar, né, multiplicar por 4, que é a quantidade de ovos, eu obrigatoriamente tenho que quadriplicar, né, a quantidade de farinha de trigo também. Essa é a ideia básica de proporcionalidade, tá? Quando uma das grandezas envolvidas, no caso a quantidade de ovos, ela duplica, ou ela triplica, ou ela quadruplica, a outra também triplica, duplica ou quadruplica, tá? Então, elas crescem, né, numa mesma proporção, e é por isso que a gente chama de proporcionalidade. Vale lembrar vocês que geralmente a gente vê aí a palavra proporção sendo usada, mas de uma maneira não matemática, né? Não muito científica. Porque geralmente quando as pessoas falam de proporcionalidade, elas querem dizer quando duas coisas aumentam, né? Por exemplo, eu posso citar aqui, a sua idade é proporcional ao seu tamanho, por exemplo, né? Mas isso não é verdade, porque a gente sabe que uma criança de 10 anos, quando ela tiver 20 anos, ela não necessariamente vai ter o dobro da altura, né? Observe, eu dobro a idade de 10 para 20 e não necessariamente essa criança vai ter o dobro da altura. Isso pode ou não ser verdade, né? Enfim, né? Geralmente não é verdade. Então isso não é proporção. Para ser proporção tem que acontecer o que acontece aqui, tá? Vamos aqui, do 3 para o 9, eu tripliquei, multipliquei por 3. Então aqui eu também multipliquei por 3, do 6 para o 18. Do 3 para o 6, eu dobrei, então aqui eu também dobrei, multipliquei por 2. Então elas crescem, né, obedecendo a essa lógica aí. O que a gente pode observar aqui é que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né? Aqui, 3, 6, 9, 12, tá aumentando, não é? E essa daqui, 6, 12, 18, 24, também está aumentando. Então, essas duas grandezas nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Vou escrever aqui, diretamente proporcionais. Certo? Por quê? Porque quando uma aumenta, a outra aumenta. E se uma diminuir, a outra diminui também? Também são grandezas diretamente proporcionais. Uma característica interessante, né, que acontece aqui, eu vou mostrar para vocês agora, é essa daqui. Imaginem eu pegando aqui 2 elementos, né, e dividindo. Vou pegar aqui, 6 dividido por 3 dá 2, não é isso? Olha outro aqui, 12 dividido por 6. Vou dividir aqui também. Também não dá 2? Opa, dá 2 também. 18 dividido por 9. Opa, 18 dividido por 9 também vai dar 2. 24 dividido por 12 também vai dar 2.
Ou seja, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, essa divisão sempre dá uma constante, tá? Então sempre vai dar um mesmo número. Se nós quisermos generalizar essa ideia, tá? O que é generalizar em matemática, né, pessoal? É usar as letras como representação. Então, se eu quiser generalizar essa ideia e dizer que eu tenho uma quantidade Y de farinha de trigo e uma quantidade X de ovos, eu posso dizer o quê? Que Y dividido por X sempre dá o mesmo resultado, que eu vou chamar de K, tá? Que é uma constante, beleza? Então, o Y eu posso escrever como sendo K vezes o X. Isso aqui é um modelo matemático de proporção direta, tá? Então, aqui ó, é um modelinho matemático de proporção direta. Belezinha? Então tá aí bem facinho para a gente entender. Observa que aqui não importa, né, o lado que eu divida, né? Eu dividi o 6 pelo 3, mas se eu fizer o contrário, né, dividir 3 por 6 vai dar 1 meio, né, 0,5. 6 por 12 também dá 1 meio. 9 por 18 também dá 1 meio. Ou seja, de qualquer forma, sempre vai dar o quê? Uma constante, beleza? Que é para a gente verificar que essa regra aqui ela é válida para o caso das grandezas diretamente proporcionais. Então, se uma grandeza y é proporcional a uma grandeza x, eu consigo escrever essa grandeza, né, como sendo y igual a um número vezes x, tá? Uma grandeza é igual a um número vezes a outra grandeza, né? Essas quantidades. O outro exemplo aqui. Imaginem agora que nós temos uma quantidade de torneiras e temos uma caixa d'água lá cheia d'água. E eu quero saber, eu vou ligar algumas torneiras e vou ver aqui o tempo que gasta para que essa caixa se esvazie, tá? Então, inicialmente, imagine que nós tenhamos duas torneiras ligadas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tenho duas torneiras ligadas. E com duas torneiras ligadas, vamos imaginar que essa caixa demore 243 minutos para esvaziar. Se eu, né, tiver 6 torneiras ligadas, a caixa passa a demorar 81 minutos. Se eu tiver 18 torneiras ligadas, a caixa passa a demorar 27 minutos. E se eu tiver 54 torneiras ligadas, a caixa passa a demorar 9 minutos para ficar vazia. Observe aqui que quando uma das minhas grandezas, né, que é a quantidade de torneiras, aumenta, ó, 2, 6, 18, ela está aumentando, né? Ó. O que está acontecendo com a minha outra grandeza? Ela está o quê? Diminuindo. E essa característica é a característica do que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Tá vendo? Nas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra aumenta. Nas inversamente proporcionais, uma aumenta e a outra diminui. E aqui, se você tentar fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, dividir uma pela outra, você vai ver que não dá o mesmo resultado. Mas, se você tentar multiplicar uma pela outra, vamos ver, ó, 2 vezes 243. Quanto é que vai dar? Vai dar 486. 6 vezes o 6 vezes o 81 também dá 486. 18 vezes 27, 486. 54 vezes 9, 486. Então, no caso dessas grandezas que elas são inversamente proporcionais, se eu chamar uma delas aqui de x e chamar a outra de y, né? Vamos imaginar que a quantidade de torneiras, sei lá, seja y e o tempo seja x,
eu posso concluir que y vezes x sempre será igual a uma constante também. E aí eu posso escrever que o y ele é igual a constante dividido por x. Ou seja, y vai ser igual a constante multiplicando o quê? 1 sobre x. Lembrando, né, pessoal, que aqui, ó, se eu multiplicar na fração, k vezes 1 volta a ser k, e aqui o 1 que está aqui embaixo vezes x volta a ser x. Aqui é só um jeito de escrever, tá? Que é o jeito que mais aparece aí, escrito em livros didáticos e tal, beleza? Então, quando duas grandezas x e y se relacionam desse jeito, então isso daqui é inversamente proporcional. Isso aqui é o inverso de x, né? Ó, por que inverso, né? Ó, porque aqui eu tenho x sobre 1, o inverso é 1 sobre x. Eu troquei aí, né, numerador e denominador da fração, tá? Por isso são inversamente proporcionais. E aqui no caso, quando as grandezas se relacionam dessa forma, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Nesse caso aqui, a gente consegue expressar isso, tá? Ah, como é que a gente expressa? No caso aqui a constante não é 2, pessoal, eu posso escrever então isso daqui assim, ó. Para essa situação específica, né? Eu posso escrever assim, ó. Y é igual a constante é 2. Então, 2 vezes x. Y é igual a 2x, ó. Isso é o que nós chamamos em matemática de função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, porque quando não aparece nada no x aqui, ó, tem o 1. E a gente chama de primeiro grau por conta desse expoente 1 aqui, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, x elevado a 1 é igual ao próprio x, então por isso que esse 1 geralmente não aparece, tá bom? Então, a gente consegue aqui essa regrinha. Aqui a mesma coisa, tá? Eu posso colocar aqui, ó, y é igual a 486, né, sobre x, né? E aí, inversamente proporcional, ou 486 vezes 1 sobre x, tá? Que é a mesma coisa. Belezinha? Então, nós entendemos aqui a constante de proporcionalidade, aqui no caso é 2, tá? E a ideia do que é uma proporção, beleza? Então, vamos aqui à nossa próxima telinha. Aqui, eu tenho dois exemplos, que nós vamos trabalhar com eles em algumas outras telas, tá? Imaginem agora que eu tenho essa situação aqui, ó. Eu vou comprar pão e cada pão custa 50 centavos na padaria lá perto da minha casa, certo? Se cada pão custa 50 centavos na padaria perto da minha casa, eu já sei que se por acaso eu comprar um pãozinho, eu vou pagar 50 centavos, certo? Se por acaso eu comprar 2 pãezinhos, eu vou pagar R$1. 3 pãezinhos eu pago o quê? R$1,50. 4 pãezinhos eu vou pagar o quê? Eu vou pagar R$2. 5 pãezinhos eu pago R$2,50 e assim por diante, né, pessoal? Então, isso aqui tá tranquilinho, certo? E aqui são diretamente proporcionais, ó. Por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de pães que eu compro, eu aumento o preço que eu pago, né? Então, são diretamente proporcionais aqui. E aí, eu sei que a relação do valor que eu pago, né? Se eu chamar aqui, né, ó, o valor que eu pago, se eu chamar de y e chamar aqui a quantidade de pães de x, eu sei que a relação aqui é o quê? É y, ele vai ser igual a uma constante vezes o x, certo? Então, y vai ser igual... E como é que eu acho essa constante aqui? Né, fazendo o quê? 1 dividido pelo outro? Ó, meio dividido por 1 é meio. 1 dividido por 2, R$1 dividido por 2. Também vai ser 50 centavos, né? Que é meio, né? Meio real. Aqui, 1,50 dividido por 3 também é 0,5. 2 dividido por 4 é 0,5. Então, a constante aqui é 0,5. 0,5 vezes o x. Ou seja, nós acabamos de modelar uma situação matemática bastante simples. E o que essa situação matemática diz para a gente? Ela expressa uma relação de dependência entre as duas variáveis trabalhadas.
Quais são as duas variáveis? A quantidade de pães, variável por quê? Porque varia, né? Ó, pode ser um pão, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, né? E a outra também é uma variável, porque também, dependendo da quantidade de pães, ela também vai mudar o valor, né? Ou seja, esses valores, eles variam e por isso a gente chama de variável, tá? Então, essa expressão, ela coloca as duas variáveis numa relação de dependência, certo? Por que de dependência? Por quê? A depender de quantos pães eu compro, o valor que eu pago vai mudar, né? Ou seja, esse valor aqui, ele depende de quantos pães eu comprar. Então, existe uma relação de dependência entre essas duas grandezas aí, tá? O que indica também a ideia da proporcionalidade, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, esse modelo matemático, que é o modelo matemático que explica essa situação. Quando existe uma relação de dependência, nós, ao invés de escrevermos y, nós costumamos escrever isso daqui, ó. F de x é igual a 0,5x. Por que f de x? A gente escreve o quê? Eu tenho uma função f, que ela representa o valor que eu vou pagar, só que ela depende de x. Então, é uma função, o valor que eu vou pagar depende do x, que é a quantidade de pães que eu compro. E aí, por exemplo, se eu quisesse saber, usando a função, quanto eu pagaria por 4 pães, eu calcularia o quê? F de 4, tá vendo? X valendo 4, porque 4 pães é igual a 0,5 vezes 4, x valendo 4. Então, F de 4 é igual a 2. Ou seja, o valor da função f, quando x vale 4, é igual a 2. Ou o valor que eu pago por 4 pães é R$2. Beleza? E isso nos dá um par ordenado, né? X valendo 4 e o valor da função valendo 2. Tudo bem? Tranquilinho. E agora aqui nós temos uma outra situação. Imagina que a gente vai comprar fita, tá? Fita. E uma fita específica lá, ela custe R$3 o metro. Então, eu sei que se eu comprar 1 metro dessa fita, eu vou pagar R$3. Se eu comprar 2 metros, R$6. 3 metros, 9. 4 metros, 12. 5 metros, 15. E assim por diante. Beleza? Também, ó, diretamente proporcionais. Conforme eu aumento a metragem de fita que eu compro, o preço também aumenta. E existe uma proporção direta, né? Ó, 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. Né? E a nossa constante aqui é o 3. E aí eu posso escrever a minha função, nesse caso, o meu modelo matemático, assim, né? Ó, y é igual a 3 vezes x. Tá? Ou, né, a gente escreve f de x igual a 3x. Beleza? Então, nós temos aqui um outro modelo matemático que explica a situação dessa fita aí, né? Custando R$3 cada metro dela. Belezinha? Ótimo. Então, vamos aqui. Agora nós vamos entrar em algumas coisas bem específicas do assunto função mesmo, tá? Nós podemos ter, ó, os valores de uma função, tá? Nós podemos ter os valores, a imagem de uma função, o domínio de uma função e o contradomínio dessa função. Vamos estudar isso para a situação, né, para a função dos pães, tá? A função dos pães era f de x igual a 0,5x, tá? E essa função, essa nossa função f, a gente pode definir ela assim, ó. É uma função f que ela envolve dois conjuntos. Um conjunto é o conjunto dos preços que você paga pelo pão e o outro conjunto é o conjunto da quantidade de pães, tá? Então aqui eu escrevo assim, ó. A quantidade de pães, pessoal, só pode ser uma quantidade o quê? Positiva, né? Porque ninguém chega na padaria pedindo menos 2 pães, né? Menos 4 pães, isso não existe. Então ela é positiva e ela é sempre inteira. Inteira por quê? Porque ninguém chega lá na padaria
falando assim, me dá 1,5 pão, certo? Isso não faz sentido. E esse conjunto em que a gente pode pedir só, né, quantidades inteiras e positivas, nós chamamos de conjunto de números naturais e representamos eles assim, ó, conjunto dos números naturais. Ou seja, ó, é onde eu posso, os valores de x aqui, tá? E é uma função f, do conjunto dos números naturais são os valores de x, e ele vai para o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque, por exemplo, como é que eu estou multiplicando por 0,5, eu vou ter número com vírgula, né? E o número com vírgula, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Tudo bem? Esse conjunto aqui, pessoal, esse conjunto n, nós chamamos esse conjunto de domínio da função. Ou seja, o domínio são os números que eu posso colocar aqui no x. Se eu não comprar nenhum pãozinho, 0. E aí eu vou ficar 0,5 vezes 0 é 0, não vou pagar nada. F vai valer 0, tá? Se eu comprar 2 pãezinhos, o x vale 2, ó, também é um número natural. 2 vezes o 0,5 é 1, vou pagar R$1. A função vale 1 quando o x vale 2, tá? Então, esse é o domínio da função, são os números que eu posso colocar aqui, ó, tá? No lugar do x. E esse outro conjunto aqui, ó, que são, né, que é o conjunto onde eu vou encontrar os valores de f, esse aqui a gente chama de contradomínio. Contradomínio, certo? E o contradomínio é esse outro conjunto onde eu encontro os valores de f. Basicamente, a ideia é essa daqui. Eu tenho um conjunto em que eu encontro, né, os meus valores de x, tá? Eu tenho um outro conjunto em que eu vou encontrar os valores de f de x, tá? Aqui nesse conjunto eu já sei, né, que eu vou encontrar o quê? Eu vou ter que números, eu posso ter aqui, eu posso não comprar nenhum pãozinho, eu posso comprar 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Comprar um monte de pãozinho. E nesse daqui, como ele é, né? Como esse conjunto aqui, na verdade, é o conjunto dos números racionais, que são os números com vírgula, eu posso aqui colocar qualquer número com vírgula, né? Sei lá, 1,6, 2,1, 0. Então, números sem vírgula também fazem parte do conjunto dos números racionais. 1, 1,5, 3, 2, tá? Enfim, né? Então são vários números aí, tá? O 7, o 3,9, enfim. E também as dízimas periódicas, tá, pessoal? Então, beleza. E aí, o que eu faço? O que relaciona esses dois conjuntos? O que relaciona esses dois conjuntos é a nossa função f. É essa aqui, ó, essa expressãozinha relaciona os dois conjuntos. Vamos lá. Por exemplo, ó, quando x vale 0, concorda? Ó, se eu não comprar nenhum pãozinho, eu não vou pagar nada. Certo? Ó. F de 0 é igual a 0. Agora, e se eu comprar um pãozinho? Quanto é que eu pago? Comprar um pãozinho, eu pago 0,5. Então, em algum lugar, óbvio que o conjunto é infinito aqui, né? Em algum lugar, eu tenho que ter aqui o valor 0,5 nesse conjunto, que eu vou relacionar o 1 com esse 0,5, certo? O 2, ó, se eu compro 2 pãezinhos, eu não pago R$1, ó, o 2 então está relacionado aqui com o 1. O 3 pãezinhos, não é 1,50? Relaciona ele com 1,50. O 4 não é R$2 que eu pago? Ó. E aí eu calculo, né, os valores da função. Tudo isso aqui a gente pode calcular. Como, né? Como que a gente calcula? Da mesma forma que eu fiz na tela anterior. Por exemplo, se eu quiser saber quanto é que eu pago por 3 pãezinhos, eu venho aqui e calculo. Ó. F de 3, tá vendo? Ó? O valor da função f, que é quanto eu pago pelos pães, de 3, ou seja,
Quanto é que eu pago por 3 pãezinhos? Vai ser igual a 0,5 vezes 3. Então, f de 3 é igual a 0,5 vezes 3 vai dar 1,5. Olha aí, ó. 3, 1,5, tá vendo? E todos os outros a gente relaciona da mesma forma. Então, tá. Aqui, ó, conjunto domínio. Aqui, conjunto contradomínio. E agora a gente vai definir o conjunto imagem para essa função. A imagem, pessoal, são esses valores que recebem as setinhas. Tá vendo? Ou seja, a imagem são os valores possíveis para a minha função f. Tá? Então, aqui, ó, o 0 faz parte do conjunto imagem? Faz. O 0,5 faz parte do conjunto imagem? Faz. O 1 também. O 1,5 também. O 2 também. Então, observa que o nosso conjunto imagem ele está dentro do conjunto, né? Ele é um subconjunto, né? Que a gente fala em matemática, do meu conjunto contradomínio. Tá? Então, o conjunto contradomínio é tudo e o meu conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Tá? Lembrando que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Tá? Então, o conjunto imagem ele pode também ser o próprio contradomínio. Beleza? Então, legal. Agora aqui, a segunda situação, a situação, né, das fitas. Então, nós vamos ter aqui agora a função f. Né? Então, aqui, ó, f de x, só que nesse caso a f é o preço das fitas, né, que eu pago pelas fitas, e o x ele é a metragem das fitas, né, que deu o quê? Deu 3x lá, né? Beleza. Essa função f, ela está definida o quê? X. Quem é que pode ser o x, pessoal? Estou medindo. Concorda que a medida, eu tenho números com vírgula em medida, né? Então, isso já me leva a escolher o conjunto dos números racionais aqui, como mais óbvio, para entrar no lugar do x. E ele vai me levar para um contradomínio, né? Esse contradomínio, se eu estou multiplicando o número racional por um inteiro, eu vou obter outro número racional aqui. Beleza? Então, ele tem o domínio, são os racionais, que são os números com vírgula, tá? E aqui nós temos os racionais como imagem também. Como imagem não, como contradomínio também. Belezinha? E aqui o exemplo, né? Se a gente quiser fazer o mesmo esqueminha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, tá? Domínio, contradomínio. Vamos lá, eu posso comprar... Que tamanhos de fita eu posso comprar? Sei lá, eu posso comprar 2 metros de fita, 1,2 metros de fita, 3 metros de fita, enfim, né? Ó, várias opções de metros de fita. E eu posso aqui ter como né, aqui no meu contradomínio, todos os números com vírgula, tá, pessoal? Lembrando, tá? Lembrando que aqui a gente também lembra que os racionais eles têm as dízimas, né? Tem as dízimas periódicas, tá? Então eu posso ter aqui, ó, por exemplo, 1,33333 infinitamente, né? Esse tracinho aqui em cima significa que esse 3 se repete infinitamente, né? Eu posso ter o 6, eu posso ter o 3,6, eu posso ter o 9, eu posso ter 4, o 1,5, enfim, vários números aí, tá legal? E é óbvio, né? Ó, os valores da minha função. Vamos usar esses três aqui como exemplo. Ó. Quando eu compro 2 metros de fita, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o f de 2, que vai ser igual a 3 vezes 2, né? Ó, f de 2, ó, o x está valendo 2, tá vendo? 3 vezes 2, que é 6. Então, por 2 metros de fita, eu vou pagar o quê? Ó? 6 reais, tá vendo? Relacionei através da minha lei de formação aqui, ó. Eu relacionei o meu conjunto, né? Que representa a metragem das fitas, da fita que eu vou comprar, com o preço que eu pago por essas fitas, né? Agora, ó, 1,2, aí a gente vem aqui, ó, a gente calcula f de 1,2 vai ser igual ao quê? 3 vezes o 1,2, ou seja, 3,6.
E o f de 3 vai ser 3 vezes 3, que é 9. E aí nós sabemos que 1,2 desse conjunto vai se relacionar com o 3,6 desse. O 3 aqui vai se relacionar com o 9 desse. Certo? E aí nós temos aqui, ó, 3 elementos da nossa imagem, né? Ó, a imagem são os que recebem a setinha, né? Os valores da minha função mesmo. O 6, o 3,6 e o 9. O resto, né, todos eles são elementos do contradomínio. Mas esses outros aqui, né, eles não estão recebendo setinha pelos valores que eu coloquei aqui como correspondência. Tudo bem? Então aqui, ó, esses são os valores da função, que nós chamamos de imagem da função, tá? E aí nós temos domínio e contradomínio, que são esses dois conjuntos. Domínio são os valores que eu posso colocar no x, contradomínio é o conjunto maior que vai abarcar, né, todos os valores da minha função f. Beleza? Então, tá legalzinha essa situação aí. Então, pessoal, e agora a gente vai fazer o gráfico, né, das duas situações anteriores. Aqui no primeiro plano cartesiano, a gente vai fazer o gráfico da situação da fita, né? Lembrando, né, que a situação da fita, a expressão a qual nós chegamos é a seguinte, né? Nós chegamos à expressão f de x, então vou anotar aqui, ó, f de x igual a 3x, certo? E a situação dos pães, né? Nós havíamos chegado em f de x igual a 0,5x, beleza? Eu vou tomar liberdade, pessoal, de alterar aqui, ó, eu vou redefinir a nossa função f, tá? Como sendo uma função no conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, tá? Então, aqui a gente tem os valores, né, do nosso domínio, que são os números que nós colocamos no x, né? Que o x, os valores que o x aqui pode assumir, tá? E aqui nós temos o nosso contradomínio, tá? Que é o conjunto onde a nossa imagem está, beleza? Então aqui o contradomínio e eu já vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa alteração, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o gráfico aqui dessa nossa função. Nós sabemos, né, que na situação da fita, se eu não comprar, né, vamos aqui, ó, se eu comprar 0 metros de fita, eu vou pagar 0, não vou pagar nada também, né? É só calcular o f de 0 aqui, ó, f de 0, 3 vezes 0, que é 0. Se eu comprar 1 metro de fita, eu vou calcular o f de 1, né, o meu x valendo 1, f de 1, 3 vezes 1, eu vou pagar R$3. Se eu comprar 2 metros, calculo aqui o f de 2, né, 3 vezes 2, 6. Então, eu pago 6. Se eu comprar 3 metros de fita, eu vou pagar 9. Se eu comprar 4 metros de fita, eu pago 12. E se eu comprar 5 metros de fita, eu pago 15. Tá? E aqui nós temos os nossos o quê? Os nossos pares ordenados, né? Que a gente vai colocar aqui no nosso eixo XY. Lembrando aqui, né? Que essa reta vertical, né? Que é a nossa... no plano cartesiano, essa reta vertical ela vai corresponder aos valores de f de x, tá? E essa reta horizontal aqui, que é a nossa reta x, né? Vai corresponder aos valores de x. Então vamos lá, vamos colocar os nossos pontos no gráfico, tá? Aqui o ponto 0, 0. Ponto 0, 0 está aqui, ó, no encontro dos dois eixos, né? Depois, ó, o ponto 1 e 3. 1 em x, 3 no f de x. 1 e 3, ó, 1 aqui no x, eu vou até o 3 aqui, ó. Depois o ponto 2 e 6, que é o 2, eu vou até o 6 aqui, ó. Depois o ponto 3 e 9, ó, 3 aqui, eu vou até o 9. Depois aqui, ó, ponto 4, né, eu vou até o 12. Então aqui ponto 4, ó, eu vou lá em cima até o 12. Depois 5 e 15, né, ó, 5 eu vou até o 15, a gente vai ter um ponto aqui, beleza? E, né, nós vamos ligar esses pontos para a gente ter aí o nosso gráfico, né? Agora vem a parte difícil, que
que é justamente fazer essa ligação. Vou tentar aqui fazer o mais perto possível de uma reta, né? Aí, tá? Então, lembrando, né, pessoal, isso aqui é uma reta, ou pelo menos deveria ser, mas enfim, tá? É o gráfico de uma reta. E nós temos aí a representação gráfica daquela situação de a gente comprar, né? Da compra das fitas. Observe que essa aqui é a representação gráfica de uma função que a gente pode classificar como crescente. Por que que ela é crescente? Ó? Porque os valores estão aumentando conforme eu aumento aqui, ó, né? Eu compro um pão é 3, 2 pães é 6. Observa que os valores, conforme eu vou aumentando aqui o meu x, ó, tá aumentando, ó. Observe que essa minha função ela vai apontando para cima, né? Ó. Então, nós dizemos que essa função é uma função crescente, tá? Então, vamos colocar aqui, essa é uma função crescente. Belezinha? Agora vamos fazer o gráfico aqui da função, né, na situação dos pães, tá? Vou fazer uma pequena alteração aqui também, né? Eu vou dizer que essa nossa função f, ela está definida, tá? Dos naturais para os reais, beleza? Dos naturais para os reais. Só estou ampliando um pouco o conjunto aqui, tá? Então, vamos lá. Fazer o gráfico dessa função. Essa alteração aqui eu também não precisaria necessariamente fazer, tá, pessoal? Só estou sendo um pouquinho mais chato aqui. Mas vamos lá. Na situação dos pães, pessoal, se eu comprar 0 pãezinhos, o que que acontece, né? Ó, eu vou calcular o f de 0. 0,5 vezes 0 é 0, né? Então não pago nada, que é óbvio, né? Não comprei nada, não pago nada. Se eu comprar um pãozinho, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar 0,5. Se eu comprar 2 pãezinhos, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar R$1, certo? Se eu comprar 4 pãezinhos, eu pago R$2. Se eu comprar 5 pãezinhos, eu pago R$2,50. Se eu comprar 6 pãezinhos, eu pago R$3. E assim por diante, tá? Observa que esses são pontos aleatórios, né? Que você pode pensar que, professor, você esqueceu 3. Não, não faz diferença, beleza? E agora vamos colocar no gráfico esses pontos aí, para a gente ver como é que é o comportamento desse nosso, tá? Ó, 0, 0, então ela começa aqui, ó, tá? Tem aqui, depois 1 e 0,5 aqui, ó. Se aqui é o 0, aqui é 1, 0,5 está bem aqui no meio, né? Ó. Então o ponto ele vai estar aqui, tá? 2 e 1, 2 e 1 aqui, ó. Depois o 4 e 2, vem aqui 4 e 2. Se eu quiser marcar o ponto 3 aqui e 1,5 também posso, tá? Não tem problema nenhum. 5 e 2,5. 2,5 vai estar aqui, ó. Entre o 2 e o 3, né? Entre o 2 e o 3, bem aqui nesse meio, tá? Depois o 6 e o 3. O 6 e o 3. E se vocês observarem, ó, esses pontos eles são pontos o quê? Alinhados, tá? Né? Ó, se eu comprar 3 pãezinhos, ó, o que eu não coloquei aqui, ó, 3 e 1,50, né? 1,50 vai estar bem aqui, ó, entre o 1 e o 2. Observem que esses pontos aí eles estão alinhados. E aí a gente consegue, né, reforçar aqui o gráfico dela, né? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Esse é o gráfico dessa nossa função. E aí você me pergunta, né? Poxa, professor, por que que você não vai passar o traço aqui? Porque a situação não me permite passar o traço, pessoal. Como eu disse para vocês anteriormente, né? Eu não consigo comprar aqui, ó, 1,5 pão. Então não faz sentido eu ter um ponto aqui. É por isso que eu não posso passar a linha, porque esse gráfico, essa situação não é uma situação contínua, tá? Tem essas lacunas aqui mesmo, ó, esses buracos entre um ponto e outro. Por quê? Porque no meu domínio, que são esses valores de x aqui, ó, né? Na minha reta x aqui, ó, no domínio, eu explicitei o meu domínio aqui na definição da minha função como sendo os naturais. Então aqui eu só posso escolher na minha reta real, né, que é a reta de todos os números, tá?
Eu só posso escolher aqui os valores que são naturais, tá? Ó, todos os números aqui, ó, naturais, beleza? Por isso que eu não posso passar a linha, porque quando eu passo a linha, significaria o quê? Significaria que eu estou considerando comprar 2,1 pão, 2,2 pães, entendeu? Isso não faz o menor sentido, né, na situação que a gente modelou, tá? E foi também por isso que eu tomei esse cuidado aqui, ó, de mudar o domínio e o contradomínio da minha função. Por quê? Porque aí eu tenho certeza, ó, de uma função contínua, que eu posso passar o traço. Por quê? Porque todos os valores da reta real, tá? Eu consigo encontrar aqui, ó, tá? Nas duas retas. E aí eu não tenho essa limitação que eu tive aqui por conta das situações aí do problema. Belezinha? Então, essa é a razão aí, né, da gente... E aqui a gente pode perceber também, né? Não pode esquecer de verificar, ó, olha só, vamos imaginar aqui, ó, quando eu ando 1 no x aqui, ó, uma unidade no x, ó, vou andar uma unidade aqui no x, o que que acontece? Aí eu tenho que andar 3 aqui, tá vendo? Ó, né, ó, de um ponto até o outro, ó, peguei 2 pontos aqui, ó, daqui até aqui, tá? Andei 1 aqui, ando 3 aqui. Agora vamos imaginar se eu dobrar, né? Eu vou dobrar aqui e vou andar 2 aqui, ó. Vou andar 2. Vou pegar aqui, ó, vou até aqui, 2. Aí eu vou chegar lá no ponto da minha função, ó. Quanto que eu vou ter aqui, ó? Ou seja, se observa, ó, aqui eu andei 2, aí aqui eu precisei andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui 6, né? Aí aqui, ó, eu havia andado 1, né, ó, variação de 1 aqui no meu x, né, na metragem da fita. E aqui, ó, no valor que eu pago, eu andei 3. Vocês percebem, pessoal, ó, quando eu dobrei uma, multipliquei uma por 2, ó, né, o meu x aqui, ó, ao invés de uma unidade só, eu peguei 2 unidades. No meu y, né, no meu f de x, eu também multipliquei por 2, tá vendo, ó? Então, a gente conclui aí, a gente consegue perceber que esses gráficos de reta servem para modelar situações de direta proporcionalidade, tá? Então é por isso que a gente inicia essa aula com proporção, porque esses gráficos que são retas, né, no plano, eles servem de modelo para situações de direta proporcionalidade. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, olhando para a situação dos pães aqui, ó. Observa, eu vou pegar aqui, imaginar esse daqui, ó, pontos inteiros para ficar mais fácil, tá? Ó. Imagina que eu saio daqui e venho até aqui, ó. Ó, ó. Aqui eu andei 2 aqui no x, né? Ó, do 2 até o 4, eu andei 2, e aí no y correspondente eu tive que andar 1, tá vendo? Sempre levando em consideração aqui, né, o meu gráfico, tá? Agora observa o que aconteceria se ao invés de eu andar 2, aqui eu andasse 4. Então eu vou aqui ampliar, tá? Vou tentar seguir, ó, daqui para cá, ó. Vou andar 4, vou aumentar em 2 aqui, pronto. Então, ó, observa que aqui é 4, aqui é 2, né? E no traçado vermelho que eu havia feito antes, aqui é 2, ó, né? E aqui é 1, tá vendo, ó? 2. Quando eu peguei o 2 e dobrei, coloquei 4, o 1 também dobrou, tá vendo, ó? Eu multipliquei esse aqui por 2, e aí a outra grandeza, né? As duas grandezas envolvidas aqui são o quê? Quantidade de pães e valor a ser pago. Então, quando eu multiplico uma grandeza por 2, ó, de 2 passou para 4, a outra grandeza também fica multiplicada por 2, ó. De 1 passou para 2, que é o mesmo que a gente observou aqui, né? Ó. De 1 passou para 2, ou seja, eu dobrei aqui, e aí o que houve com a outra grandeza? Também dobrou, ó. De 3 passou para 6. Isso é o que nós chamamos de proporção. E a gente observa, ó, que o gráfico é sempre o quê? Um gráfico de pontos que estão na mesma linha, alinhados, tá? Ok, esses pontos aqui também, ó, estão na mesma linha. Belezinha? Então, a gente consegue fechar aí essa ideia e a representação gráfica das duas situações. Observe aqui também que essa função, ela também é uma função que
ela também é uma função crescente, tá? Então são duas funções, essa também é crescente, beleza? Então espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Agora nós temos um exemplo aqui, vamos lá. Aqui, ó. Imagine que você está no quilômetro 10 de uma rodovia e começa a dirigir seu carro com velocidade constante de 30 km por hora por conta de um problema mecânico. Então você está andando bem devagar, né? Por conta de um problema mecânico. Tá, entendi. Nessas condições, em que quilômetro você estará depois de passadas 2 horas e 30 minutos? Uma pergunta. Quanto tempo você vai demorar para chegar à oficina mais próxima que está 100 km à frente? Então, legal isso daqui. Vamos lá. Então, nós temos uma situação que envolve distância e tempo, né? Ó, o tempo e a quilometragem da rodovia, então é distância e tempo. E a gente vai modelar essa situação. Vamos lá. Como a velocidade que é colocada aqui, ó, é uma velocidade de 30 km por hora, eu sei que em cada hora ele anda 30 km. Como ele começa no quilômetro 10, ele está no quilômetro 10 da rodovia, então é aqui que eu começo a contar. Então, aqui seria o meu zero, né? Ou seja, eu não acionei o cronômetro ainda, certo? Eu não comecei a contar o tempo. Tá? Eu estou no quilômetro 10 da rodovia e vou começar a andar 30 km por hora a partir daqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, no tempo zero, que eu não acionei o cronômetro ainda, eu estou no quilômetro 10. Depois que passa 1 hora, eu estarei no quilômetro 10 mais 30 quilômetros, né? Eu estava no 10, 1 hora depois eu andei mais 30, porque minha velocidade é 30 km por hora. 2 horas, eu estarei no quilômetro 10 mais 2 vezes esse 30, né? Porque se passaram 2 horas, e em cada quilômetro eu ando 30, então 2 vezes o 30. Depois de passadas 3 horas, eu estarei à frente, né, do quilômetro 10, 3 vezes o 30 km. Para cada hora, 30 km, 3 vezes 30. No quilômetro, né, quando passarem 4 horas, 10 mais 4 vezes o 30. Beleza? E assim por diante. Se eu chamar o meu tempo de t, como é que vai ficar aqui a minha expressão da distância, né? Não seria nem da distância, né? Mas enfim, né? Seria do quilômetro, né? O quilômetro que marca a rodovia. Pessoal, observem aqui, ó. Eu não poderia colocar aqui, ó, 10 mais 1 vezes 30 e não vai mudar nada? Aqui também, né? Eu poderia colocar 10 mais 0 vezes 30. Continua sendo 10. E aí, observa a leitura. Ó. No tempo 0, 10 mais 0 vezes 30. No tempo 1, 10 mais 1 vezes 30. No tempo 2, 10 mais 2 vezes 30. No tempo 3, 10 mais 3 vezes 30. No tempo 4, 10 mais 4 vezes 30. Olha só. O tempo, ele vem aqui, ó. Olha a regularidade que a gente está percebendo, ó. Ele vem aqui multiplicando o 30. Ó. O 30 está se repetindo sempre, o 10 está se repetindo sempre. Então, isso me leva a crer que essa expressão vai ficar assim, ó. 10 mais, ó. Tempo 3, 3 vezes 30. Tempo 4, 4 vezes 30. Tempo 2, 2 vezes 30. Tempo 1, 1 vezes 30. Tempo t, t vezes 30. E aí, eu consigo o quê? Uma fórmula, né? uma expressão matemática do meu espaço, né? Eu posso escrever assim, né? Da física, né? O espaço vai ser o quê? Vai ser 10 mais 30t. Tá vendo? Ó? Esse é um modelo matemático para essa situação que o problema coloca para a gente. Agora que eu tenho um modelo matemático, eu vou tentar, através desse modelo, responder as duas perguntas. Primeira pergunta:
Em que quilômetro você estará depois de passadas 2 horas e 30 minutos? Pessoal, 2 horas e 30 minutos, né? Ó, 2 horas e 30 minutos é o quê? O que significa 2 horas e 30 minutos? 2 horas e 30 minutos são 2 horas e meia, não é isso? Então, 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 2,5 horas, 2 horas e meia. Como nós estamos trabalhando aqui, ó, né, ó, no nosso sistema decimal, né? Eu preciso pensar nessa transformação. E aí, a maneira de escrever o espaço aqui, né, como nós estamos falando em função, a melhor maneira da gente escrever o espaço é espaço em função do nosso tempo, não é isso? Então vamos lá, ó. Vamos calcular aqui o S de 2,5, ou seja, o espaço, né, que eu estarei na minha rodovia, né, o quilômetro que eu estarei da rodovia depois de passar das 2 horas e meia, que é 10 mais 30 vezes o 2,5. Ou seja, o espaço será 10 mais 30 vezes 2 dá 60, né? E 30 vezes meio dá 15. 60 com 15, 75. Então, esse espaço, depois de passadas 2 horas e meia, você estará em que quilômetro? No quilômetro 85. Então, depois de 2 horas e meia, você estará no quilômetro 85. Agora, outra pergunta. Quanto tempo você vai demorar para chegar à oficina mais próxima que está a 100 quilômetros à frente? Então, observa, ele quer saber quanto tempo você vai demorar para chegar no quilômetro 110 da rodovia, né? Porque está 100 quilômetros à frente. Se eu estou no quilômetro 10, 100 quilômetros à frente é o quilômetro 110. Ou seja, na primeira pergunta ele deu para a gente o tempo, então eu sabia o valor do t. Agora ele está dando o espaço, né? A quilometragem na rodovia, ou seja, ele está dando agora para a gente o S. Então, essa expressão fica assim, ó. 110 é igual a 10 mais 30t. E agora, observa que ele pergunta quanto tempo. O tempo é a minha incógnita aqui. Eu vou descobrir esse t. Então, aqui vai ficar 110 menos 10. 110 menos 10 é igual a 30t. Ou seja, 100 é igual a 30t. Então, o t vai ser quem? O 100 dividido por 30 vai ser o t. Concorda? Aqui eu posso simplificar, né, pessoal? Por 10, e aí eu corto esse zero com esse. Então, o nosso t, ele fica igual ao quê? O t fica igual a 10 terços. Pessoal, vamos lá. O que é 10 terços? 10 terços é isso aqui, ó. 10 terços é 3 terços mais 3 terços mais 3 terços. Ó. 3 mais 3 mais 3, eu tenho um total aqui de 9 terços. Para completar 10 terços, eu tenho aqui mais 1 terço, certo? Como toda fração é divisão, né? Isso aqui é o quê? Né, ó, lembrando que o nosso tempo está em horas, né? Então, isso aqui é 10 terços de hora. 3 dividido por 3, isso aqui é 1 hora. 3 dividido por 3, aqui é 1 hora. 3 dividido por 3 é 1 hora, né? Porque é um inteiro, né? 1 hora inteira a gente sabe que é 1 hora, beleza? E aqui eu tenho 1 terço de hora. O que significa 1 terço de hora? É a minha hora, só que dividida em 3 partes. 1 hora não tem 60 minutos, pessoal? Dividido em 3 partes, eu vou ter o quê? 20 minutos. Então, a resposta para esse problema, o tempo que ele vai demorar para chegar, né, a essa oficina mais próxima, o tempo vai ser o quê? 1, 2, 3 horas e 20 minutos. Tá? Vamos ao nosso próximo desafio aqui. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos pegar essa função que nós, né, do espaço do problema anterior, tá? Aqui, ó, espaço em função do tempo vai ser o quê? Vai ser 10 mais 30t, certo?
Então, temos aí o espaço falando do tempo, 10 mais 30t. E vamos colocar aqui no gráfico, tá? Aqui, vamos só fazer uma pequena correçãozinha. Aqui não é mais o x, né? Porque a gente está lidando com o tempo, então a gente vai chamar de t mesmo, tá? E aqui, então aqui a gente vai escrever, ó, essa aqui vai simbolizar o nosso espaço, tá? Então essa daqui é o espaço em função do tempo e aqui vai ser o tempo. Belezinha? Então vamos lá. Vamos calcular esses valores aqui, ó. O espaço, os valores da nossa função aqui do primeiro grau, né? O espaço quando o tempo é zero vai ser 10 mais 30 vezes zero. 30 vezes zero é zero, mais 10, 10. Então isso nos dá o quê? Nos dá o ponto, né? O t valendo zero e o s, quando o t vale zero, o s vale 10, tá? Vou calcular aqui para todos, porque aqui está pequenininho, né? Então dá S de 1, ou seja, o lugar onde ele vai estar, né, na rodovia depois de passadas 1 hora vai ser 10 mais 30 vezes 1. 30 vezes 1 é 30 com mais 10, 40. Então nós temos o ponto 1 e 40, tá? O espaço depois de 2 horas, 10 mais 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60, com mais 1, 70. O espaço depois de 3 horas, 10 mais 30 vezes 3. 30 vezes 3 é 90, com mais 10, 100. O espaço, quando t vale 4, 10 mais 30 vezes 4. 30 vezes 4 é 120, com mais 10, 130, tá? Isso aqui nos dá o par 2,70. Isso aqui nos dá o par 3,100. Isso aqui nos dá o par 4,120. Beleza? Vamos colocar esses pares ordenados agora aqui no nosso plano cartesiano. Ó. O 0 e 10 está aqui, ó. Né? Ou seja, ó, não tem valor no t, tem valor só no s, onde o s vale 10. Então está aqui, ó. Tá? Vai ter valor só na nossa reta S, né? Nossa reta dos espaços lá da quilometragem da rodovia. 1,40, ó, o 1 até o 40, aqui, ó. 2,70, o 2 vai até o 70. Depois, 3,100, o 3 vai até o 100. E aqui no nosso plano cartesiano não sobrou espaço para o último, né? Mas se a gente fosse continuar, beleza? E aí, vamos tentar traçar aqui a parte mais difícil, né? Mas vamos tentar traçar esse gráfico aqui. Aqui, ó. Opa. Tá vendo, ó? Né? Tô passando por todos os pontos, né? Pelo menos esse é o objetivo, beleza? E aí nós temos aí o nosso gráfico, belezinha? Observa que é um gráfico crescente também, né? Óbvio, né, pessoal? Conforme eu vou andando, eu vou avançando nos espaços, né? Estou cada vez uma quilometragem mais à frente, neste caso desse exercício, tá? E aqui a gente percebe também a proporcionalidade, ó. Olha aqui, ó, a proporcionalidade, ó. Se eu andei aqui, ó, desse ponto para esse, eu ando 3 aqui, ó. Vamos dobrar? Vamos andar 2 aqui, ó. 2. Aqui eu tinha 3, né? Agora vamos ver quanto vai dar aqui até o ponto lá em cima. Aí, ó. 1, 3. Eu dobrei aqui, ó, no tempo. Eu peguei 2 aqui no tempo, né? Ó, do 1 até o 3, ó, 2. O que aconteceu quando eu dobrei? Aqui passou de 3, ó, para 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, a reta, ela modela realmente situações de proporcionalidade. Tranquilinho? Beleza. Vamos aqui a nossa
próxima situação. Aqui, pessoal, nós temos os gráficos e já temos as funções, tá? Ó, aqui, f de x igual a 2x menos 1, tá? Então, aqui, ó, essa é uma função, tá? F de x igual a 2x menos 1. Aqui, outra função, f de x igual a x mais 1, e tem o gráfico delas já desenhadinho aí. Ok. O que nós vamos discutir aqui? O coeficiente angular e linear. Pessoal, o que vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele diz respeito a essa inclinação. Você observa que essa reta está mais inclinada do que essa. Essa aqui está mais deitada, tá vendo? Ó? Isso é o coeficiente angular. Ó. Uma reta mais deitada, eu posso ter uma reta mais ou uma inclinação para baixo. Essas duas são de funções crescentes, né? Ó, tá vendo? Tá? Então, aqui a gente tem a reta mais indo na direção, né, positiva aqui, tá bom? Beleza. O que vai ser o coeficiente angular? Vamos de novo apelar para a nossa proporção. Pessoal, olha só. Vou selecionar aqui, ó, esse ponto ó, que eu conheço, né? Ó, ela está passando aqui nesse ponto também. Estou escolhendo pontos inteiros que fica mais fácil, tá? E está passando aqui nesse também. Vamos aqui, ó. Se eu ando 1 aqui, ó, eu ando 1 aqui também, né? Beleza? 1 não, 2, né? Aqui, ó, aqui são 2, ó. Se você pegar aqui, ó, do 3 até o 1, tem 2. Então, se eu ando 1, aqui eu ando 2. Belezinha. Agora, só para não poluir a nossa imagem, eu vou pegar outros dois pontos aqui, ó. Se eu dobrar o tanto que eu ando aqui no x, né, que aqui é uma função de x, ó, vou dobrar. Agora eu vou andar 2. Aí aqui o que vai acontecer? Aqui, tá vendo? Andei 1 no x, ando 2 no f de x. Quando eu dobro, ando 2 no x, eu dobro aqui também, ando 4, tá vendo? Do 7 até o 3, eu tenho 4. Então, está caracterizada aí a minha situação de proporção, tá? Agora, pessoal, observa, se eu pegar aqui, ó, esse 4, né, ó, que é essa medida aqui, né, ó, que é aqui, ó, 7, eu tiro 3, fica 4, né? E pegar essa medida aqui, ó, que é 4, tira 2, que fica 2. Tá? E eu dividi uma pela outra. Eu faço 4 dividido por 2, isso dá 2, né? Agora vamos pegar aqui o azul. Ó, aqui tem duas unidades, ó, do 3 até o 1. Então tem duas. E aqui eu tenho uma unidade, ó, do 2 até o 1, uma. E aí eu pego 2 e divido pelo 1. Opa, também deu 2. Pessoal, esse aqui é o nosso coeficiente angular e ele sempre vai aparecer aqui, ó, multiplicando esse x. Tá? Aí, tá vendo? Ó? Esse é o coeficiente angular. É o que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? E o coeficiente linear, professor? Só sobrou esse outro valor aqui, né? Esse menos 1, ó. Esse menos 1 aqui é o que nós chamamos de coeficiente linear. Característica dele no gráfico é que ele sempre vai ser o valor onde você vai cruzar aqui, ó, a reta, né, ó, a nossa função, né, a reta que representa a função, ó, menos 1, tá vendo? Ela cruzou aqui, ó, no menos 1. Ó, o coeficiente linear é menos 1. Aí a gente já vê qual a característica, que ponto é esse, né? Se a gente pegar as coordenadas desse ponto. Ele tem o quê? O x dele, como ele está em cima da reta f de x, o x dele é 0. E o valor na f de x é menos 1. Se você vir na função aqui, ó, e calcular o f de 0, né, ó, calcula f de 0. Vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Isso é menos 1, certo? Ou seja, você acha aí o coeficiente linear, né, da função usando o ponto aqui que você sabe por onde passa. Belezinha?
OK. Essa outra funçãozinha aqui, pessoal, vamos lá? Vamos de novo, vamos selecionar alguns pontos aqui dela. Aqui, ó, pontos que eu conheço, ó, tem esse aqui, que ela passa aqui no 1, né? Ó, observa, coeficiente linear, ó, 1. Olha aqui o 1 aqui, ó. Lembrando que 1 positivo, né? Ó, ela cruza aqui. E aí eu venho aqui, ó, vou aqui e aqui. Tá? Aqui tem um outro pontinho, né? Ó. Observa que essa distância é 1. Ó, ela vai do 2 até o 1, 1. E essa distância aqui, ó, ela é 1 também. Do 0 até 1 é 1. Qual vai ser o coeficiente angular? Esse 1 aqui, ó, do f de x, né, da variação em f de x, dividido por esse 1 do x. Ou seja, coeficiente angular é 1. Tá? Mas não acredito. Vamos pegar outros pontos também, né? É bom a gente testar. Quanto mais a gente testa, mais credibilidade a gente associa. Vamos pegar agora aqui, ó. Pegar aqui, ó. 3 unidades aqui. Né? Eu tripliquei um lado, o outro lado também triplicou. Então aqui, ó, 3, ó, do 5 até o 2 tem 3. E aqui do 6 até o 3 também tem 3. E aí o coeficiente angular vai ser o quê? 3 dividido por 3 também é 1. Observem, pessoal, que eu só tenho um x aqui, né? Ó. 1x, coeficiente angular, realmente é 1. Esse é o valor do coeficiente angular. Como é que eu calculo esse coeficiente angular, pessoal? Né? Sem precisar ficar fazendo o desenho. Se eu tiver dois pontos quaisquer da minha reta, né, da representação gráfica, pegar esse ponto aqui, ó, que eu acabei não usando ele. Quais são os, né? Olha só. Esse ponto aqui, ele tem 3 no x, né, ó, e o y dele é 5, tá? Se observa que eu peguei esse lado e dividi por esse, o que é isso aqui, ó? Não é uma variação do f de x, do meu y, no caso, né, do ponto, e eu divido pela variação disso daqui, ó, que é a variação do x do ponto. Então, o coeficiente angular, ele vai ser o quê? Se eu pegar dois pontos quaisquer, vou pegar esse aqui, ó, 1 e 1, tá? Também, 1 e 1. E eu fizer a variação no x, vamos no y primeiro, né? Ó. Y aqui não é 5? 5 menos 1. E agora a variação no x, ó, 3 menos 1. Quanto é que dá isso? 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. Ó, 2. Coeficiente angular, a gente já sabe, né? 2. Certo? E eu posso fazer o contrário também, né? No sentido oposto. Se eu pegar aqui, ó, e quiser coeficiente angular, ó, né? Eu fiz aqui, ó, desse para esse, né? Eu vou fazer o contrário agora, ó, ao y, ó. 1 menos 5. 1 menos 5 dividido, tá vendo? Ó, o y, agora o x. 1 menos 3. 1 menos 3. 1 menos 5 é menos 4. 1 menos 3 é menos 2. Menos com menos fica mais. 2 também dá o coeficiente angular. Beleza? Essa é a forma aí da gente conseguir o coeficiente angular, tá? Das nossas funções. Beleza? Aqui, pessoal, é interessante a gente discutir o conceito de raiz da função, tá? A função ela tem raiz, tá? E vamos discutir um pouco aí sobre esse conceito. Professor, o que é raiz da função? Pessoal, a nossa função ela vai cortar o nosso eixo y, né? Que é o eixo dos valores da função f, ela cruzando o coeficiente linear, tá? Valor coeficiente linear, ó, 1 ela cruza no 1, aqui, ó, menos 1 ela cruzou no menos 1. E esse lugar aqui, ó, onde ela cruza o eixo x, é o que nós chamamos de raiz, tá? Essa aqui, ó, menos 1, é a raiz da função f aqui nesse caso. E aqui, a raiz vai ser esse ponto aqui, ó, que não tem exatamente o valor, mas a gente consegue descobrir,
Por quê? Porque pontos que estão em cima da reta x têm valor de f de x zero. Observa, aqui o f de x é 6, aqui o f de x é 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2. Então, qualquer ponto que tiver aqui, ó, o f de x vale 2. Qualquer ponto que tiver aqui, o f de x vale 1. E qualquer ponto que tiver aqui em cima da reta, o f de x vale 0. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer o f de x igual a 0. Ó. E aí fica como? Fica assim, 0 é igual a x mais 1. Ou seja, x é igual a menos 1. Tá vendo? Ó? Raiz da função. Se eu igualo a função a 0, eu acho a raiz dela. Vamos fazer com essa daqui também a mesma coisa? Vamos fazer com ela a mesma coisa. Para a gente descobrir que ponto é esse, tá? Ó, f de x igual a 0. Vai ficar 2x menos 1 igual a 0. Vamos aqui, ó. 2x menos 1 igual a 0. Então, x vai ser igual... Esse menos 1 passa para o outro lado, fica positivo. 0 com mais 1 é 1 mesmo. E esse 2 está multiplicando o x, passa para cá. 1 meio é a mesma coisa aqui, 1 dividido por 2, que é 0,5. Ou seja, ó, tá vendo? Ó? Entre o 0 e o 1, ela está cruzando aqui exatamente no meio, entre o 0 e o 1, no 0,5. Essa é a raiz dessa função f. Beleza? Então, aqui ó, é a técnica para a gente achar as raízes. Basta igualar o f de x a 0. Vamos aqui. Olha só, aqui nós temos outras duas funções. Olha só, mesma discussão. A raiz aqui é 3. Se a gente quiser descobrir a raiz, né? A gente descobre a raiz é 3. Coeficiente angular também é 3. Ó. Angular não, linear também é 3, que é onde cruza o f de x. Coeficiente linear aqui é 9. Tá vendo? Ó, onde está cruzando essa reta aqui, nossa reta y, né? E aqui a raiz, a gente desconfia que seja 4,5, né? Que está bem no meio aqui. Mas a gente já resolve essa raiz para a gente ver quanto é. Vamos primeiro ao nosso coeficiente angular, tá? Aqui no primeiro caso. Vamos achar aqui o nosso coeficiente angular. Vamos lá. Coeficiente angular vai ser... Vamos escolher dois pontos, ó. Dois pontos fáceis. Ó. Esse aqui, ó. Que ponto é esse? 0 no x só tem valor na reta y, né? 3. E esse aqui é 3, tem valor na reta x, né? 3. Na reta y o valor é 0. E aí a gente faz, né? A variação do y. Aqui, ó. 3 menos 0 dividido pela variação do x. 0 menos 3. Tá vendo? Eu fiz ó, y primeiro, ó, 3 menos 0, depois eu fiz 0 menos 3. Beleza? Ok. 3 menos 0 é 3, dividido por 0 menos 3, que é menos 3. 3 dividido por menos 3 é menos 1. Coeficiente angular é menos 1. Olha aqui, ó, menos x. Tá vendo? Ó? Então, coeficiente angular, menos 1. Coeficiente linear, 3, ó, aqui, ó, 3, tá? Belezinha. Agora vamos ao coeficiente dessa outra aqui. Aqui, ó, coeficiente angular dela. Aqui, ó, coeficiente angular vai ser... Vamos selecionar dois pontos. Aqui ó, tem um ponto fácil verificar, que é o 3 e 3. Tá? E aqui tem o ponto, né, ó, não, aqui, ó, eixo x, a nossa reta x, ó, aqui ela vale 1. Qualquer ponto aqui ela vale 1. Qualquer ponto aqui ela vale 2. Qualquer ponto aqui ela vale 0, tá? Então, x vale 0 e o y vale 9, tá? Então, vamos lá. Variação do y, 9 menos 3, tá? 9 menos 3. E agora a variação do x, 0 menos 3. 0 menos 3. Aqui vai ficar 9 menos 3 é 6. 0 menos 3 é menos 3. Divisão, como os sinais são diferentes, menos 2. Coeficiente angular menos 2. Observa aqui, ó. Coeficiente angular ali, menos 2. Beleza? Vamos achar as raízes? Vamos aqui, vamos achar as raízes. A raiz dessa funçãozinha aqui. Ó, ela está expressa aqui, né? Com o nosso y igual menos x
mais 3. Vamos lá. Como eu sei que raiz está em cima da reta x, então o y vale 0. Então, 0 é igual a menos x mais 3. Logo, passando 3 para cá, fica menos 3 é igual a menos x. Como menos com menos é mais, 3 é igual a x. Então, a raiz dessa função é 3. Observa aqui, né? Ó, exatamente. Ó. Ela cruza o eixo x no 3. Então, a raiz é 3. Vamos a essa função aqui agora. Vamos aqui, ó, menos 2x, né? Aqui, ó. Menos 2x mais 9 igual a y, né? Faço y igual a 0, fica menos 2x mais 9 igual a 0, ou seja, menos 2x é igual a menos 9, certo? Então, x vai ser igual a menos 9 dividido pelo menos 2. X vai ser igual, menos com menos na divisão é mais, né? 9 meios. Quanto é que é 9 meios, pessoal? 9 dividido por 2, 4,5. Aqui, ó. Tá cruzando, né, o eixo x, ó. Essa aqui é a raiz, ó. Entre o 4 e o 5, bem aqui no meio. 4,5. Belezinha? Então, sossegado aí. Então, tá claro, né? Coeficiente angular e linear. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma associação interessante. Olha só aqui. Aqui nós tínhamos dois coeficientes angulares positivos. Né? Ó, 2 e 1, que né, eu já tinha calculado aqui, ó, 1 dividido por 1, né? 2 e 1, positivos. E a nossa reta, ó, é crescente, as nossas funções são crescentes. Né? Então, coeficiente angular positivo, função crescente. Já aqui, coeficiente angular negativo nas duas, ó, a função ó, diminuindo, ó, apontando para baixo, tá vendo? Ó? Então, função decrescente. Nós conseguimos concluir, né, pessoal? Com isso, a gente consegue concluir que se o coeficiente angular for menor que 0, ou seja, negativo, como é o caso daqui, menos 1 e menos 2, então nós temos uma função decrescente. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, maior que 0, nós temos uma função crescente. Beleza? Então, só de olhar o coeficiente angular, a gente já sabe se uma função é crescente ou decrescente. Certo? É bem facinho de a gente conseguir verificar. É óbvio, né, pessoal? O coeficiente angular não pode ser 0. Né? Por quê? Se o coeficiente angular ser 0, ele é quem multiplica x. Aí o x vezes 0 vai sumir. E aí a gente não tem uma função do primeiro grau. Belezinha? Aqui nós vamos desenhar os gráficos dessas duas funções aí, tá? Vamos fazer aqui da primeira, tá? Vamos fazer esse aqui primeiro. Aqui, vamos precisar dos valores de x e dos valores de f de x, tá? Pessoal, olha só. Eu tenho que achar valores. A gente já sabe que gráfico dessas funções é uma reta. Então, basta eu achar o quê? Basta eu achar dois pontos, não é? Observe a dificuldade. Ó. Se eu tenho um ponto, eu posso ter várias retas passando por ele. Eu posso ter essa reta aqui, ó. Eu posso ter essa reta, eu posso ter essa. Tá vendo? Várias retas passando por esse ponto, tá vendo? Infinitas retas, na verdade, né? Só que se eu fixar dois pontos, se eu fixar esse ponto e esse ponto, não tem infinitas retas. Eu vou ter uma única reta, ó, passando por esse e passando por esse. Certo? Uma única reta. Qualquer outra reta vai ser essa mesma. Beleza? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aqui fica claro, pessoal, que a gente só precisa, para desenhar o gráfico, de dois pontos. Tá? E definindo dois pontos, a gente consegue traçar o gráfico. Então, vamos lá. Ó. Eu vou escolher aqui primeiro o 0 para o x. Tá? Eu vou calcular o f de 0.
Por quê, professor? Porque ó, se eu colocar o zero aqui, 0 dividido por 2 dá 0, essa parte já some. 0 mais 3, 3. Tá? Então, quando o x vale 0, o meu f de x vale 3. Tá? Que seria calcular isso daqui, né? Ó, f de 0 é igual a menos 0 sobre 2 mais 3. Só que 0 sobre 2 é 0, né? Com mais 3, 3. Então, a função f vale 3 quando x vale 0. Agora eu vou escolher outro valor. Pessoal, eu vou escolher um valor par, um número par. Por quê? Porque aí eu vou dividir por 2, vai dar um número inteiro. Se eu escolher o número ímpar, eu vou ter que trabalhar com fração, tá? Então, eu vou escolher 4. Que aí vai ficar, né? F de 4, vai ficar 4 dividido por 2. Aqui vai ficar menos 2, né? Que 4 dividido por 2 é 2. Menos 2 com mais 3, 1. Pronto, eu tenho dois pontos, ó. 0 e 3. 0 e 3 está aqui, ó. 4 e 1 está aqui, ó. 4 e 1. E o gráfico dessa função, né? Se eu conseguir desenhar ele aí minimamente, que é uma coisa muito difícil, mas enfim, a gente tenta. Tá? O gráfico dessa função é uma coisa assim, ó. Tá? Beleza? É isso aí. Agora o próximo gráfico aqui, ó. Lembrando, né, pessoal? Vamos, só para a gente tomar um certo cuidado com essa parte do gráfico, vamos calcular a raiz dele, né? Que é uma outra coisa que ajuda a gente, né? Vamos calcular a raiz desse gráfico, que a gente já sabe por um ponto por onde ele passa, né? E aí, para calcular a raiz, nós já sabemos como é o procedimento, basta a gente fazer o f de x igual a zero, né? Então, vai ficar menos x sobre 2 mais 3, menos x sobre 2 mais 3 igual a zero. Esse 3 passa para cá, fica negativo. Menos x sobre 2 igual a menos 3. 2 está dividindo, passa multiplicando. Menos x fica igual a menos 3 vezes 2. Aí vamos ficar aqui, ó, menos x é igual a menos 6. Com menos é mais, x é igual a 6. Ou seja, você observa que meu gráfico ele teve um pequeno deslize aqui, tá? É para passar exatamente aqui, ó, no 6, tá? Que é a raiz da nossa função. Beleza? Vamos ao próximo aqui. Aqui eu tenho uma divisão por 3, então seria necessário que essa conta aqui em cima, necessário não, né? Facilita a vida que essa conta aqui em cima dê para dividir por 3, certo? Então facilita a nossa vida. Então aqui eu vou precisar dos valores de x, dos valores de g de x, né? Essa função tem outro nome, g de x. Vamos lá. Aqui, vou colocar aqui, pessoal, 7. Não, 4 primeiro, né? Vamos pôr 4, ó. Porque 4 menos 1 é 3, dividido por 3, né? Fica 3 dividido por 3, fica 1. Tá? Então, esse é um ponto da nossa função aí. Aí eu vou colocar agora o 7. Porque 7 menos 1 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. E aí eu já tenho dois pontos aí da minha função. O 4 e 1, ó, elas passam aqui no mesmo lugar, né? O 4 e 1. E o 7 e 2. 7 e 2 está aqui, ó. Tá? Então, eu consigo aqui traçar o gráfico dessa função. Lembrando, né, que eu não calculei a raiz. Né? Vamos calcular a raiz para a gente ver exatamente onde corta aqui? Vamos calcular. Vamos. Para a gente desenhar um gráfico um pouquinho mais decente, né? Vamos lá, raiz. É só fazer o g de x igual a zero. Então, vai ficar assim, x menos 1 sobre 3 igual a zero. O 3 passa multiplicando. X menos 1 é igual a 0 vezes 3, só que 0 vezes 3 é 0. X menos 1 fica 0. Ou seja, x é igual a esse menos 1 passa para lá, 1. A raiz é 1. Então, vai ser muito difícil eu conseguir fazer isso aqui passar pelo 1. Porque ela tem que vir aqui, ó. Tá? Mas vamos fazer uma tentativa. Tentar aqui, ó. Aqui tem um ponto, ela tem que vir aqui. Essa função, tá vendo? Né? Aqui. Aí ela vem aqui assim,
coeficiente linear dela é 1/3, menos 1/3, né, ó, na parte negativa, né, porque isso aqui você pode escrever assim, né, ó. Isso aqui você pode escrever da seguinte maneira: x sobre 3 menos 1 sobre 3, tá? Coeficiente linear menos 1/3, tá? E temos aí o desenho dos dois gráficos, né? A única restriçãozinha aqui é que aqui a gente também tem que colocar que é o gráfico da g de x também, tá? F de x e g de x. Beleza? Aqui, pessoal, é uma atividade que o que eu quero aqui? Eu quero descobrir que ponto é esse em que as duas se cruzam. Eu quero descobrir exatamente esse ponto aqui, ó. Quais serão as coordenadas desse ponto aqui? Tá, ó, exatamente aqui, né? Então quero descobrir aqui quem é o x desse ponto, tá? E quem é o y desse ponto. Eu quero saber quais são as coordenadas para esse ponto aqui. Observe, pessoal, que a função f ela é igual, né? A f e a g são iguais aqui nesse ponto, né? Ó. Se eu sei que a f é isso aqui, e eu sei que a g é isso aqui, e eu quero o ponto onde elas são iguais, então eu vou escrever essa igualdade, ó. A f, que é 4 menos x, eu quero que ela seja igual a x mais 4 sobre 3. E aí eu resolvo essa equação do primeiro grau. O 3 não está dividindo? Vai passar multiplicando. Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica o que está aqui, 4 menos x, é igual a x mais 4. Aqui eu faço a distributiva, né? Ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos x, menos 3x, que é igual a x mais 4. Deixo o x para um lado, o número para o outro. 12 menos 4 é igual a x mais 3x. Que esse menos 3x eu passei para cá mais 3x. E esse mais 4 eu passei para cá menos 4. Aqui vai ficar 8 é igual a 4x. Ou seja, x vai ser igual a 8 dividido pelo 4. X vai ser igual a 2. Então, ó, aqui é 2. Ah, e como é que eu descubro o y? Tanto em uma como na outra, eu calculo o x valendo 2. Ó. Essa é mais fácil, vou calcular nessa. Se o x valer 2, quanto é que vale f? Ó, 4 menos 2. 2 também. Se eu quisesse calcular nessa, coloca 2 aqui, ó. 2 mais 4, 6. Dividido por 3, 2 também. Tá? E aí a gente consegue descobrir esse pontinho aí, que nada mais é, né, pessoal, do que resolver um sistema com essas duas equações, tá? A gente só resolveu por um método conhecido como método da comparação. Belezinha? Então é bem tranquilinho aí. Pessoal, espero que os conceitos eles tenham ficado claros na medida do possível.